Olá pessoal, tudo bom? Seja bem-vindo ao canal. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, compartilha, deixe o seu like aí, ajuda nós aí, tá certo? Hoje nós vamos falar do CI 3BR4765JZ, que é muito usado em fontes tanto de aparelhos de áudio e TV da LG, tá bom, pessoal? Então, vamos ao vídeo. Então, pessoal, Vamos aqui, né, nosso análise. Primeiro nós temos que saber algumas especificações desse CI. Vejamos que ele tem a sua tensão máxima na sua entrada dreno de 650 volts, certo? 650 volts. Ele também tem a sua ativação, ele é ativado com a sua ativação burst, quer dizer, ele entra no modo burst para poder entrar no modo, primeiro ele entra no modo burst, quer dizer, ele entra no modo burst e depois ele entrará no seu modo normal, é o funcionamento dele, certo? A sua frequência é de 65 kHz fixa, viu? 65 kHz fixa. Ele tem as suas proteção em auto restart, certo? Auto restart. Ele tem a sua overload, que é a OLP, certo? Tem também a sua undervoltage, que é a sua UVP. Tem a sua overtemperatura, que é a OTP, e tem a overvoltage, que é a OVP. Todas essas proteções vão agir no modo auto restart. Então ele vai ficar fazendo o restart. A sua partida é soft start, certo? Ele tem o modo burst, ele vai entrar, mas a sua partida é soft start, mas ele entra em modo burst. Seu ciclo de trabalho, né, do Dutch, né, ele vai trabalhar em 75%, certo? Então, nós temos aqui algumas especificações importantes para nós, certo? Importante para nós. Aqui são os pinos, né? Os terminais. Esse é o terminais aqui que vai fazer a sua ativação de auto restart, certo? Fazer a sua ativação de auto restart aqui, beleza? Então nós temos aqui neste ponto, nós temos aqui o feedback, né? Que já está bem claro aqui. Nós temos aqui a nossa corrente sense. E nós temos dois pinos aqui, nós temos ND, um pino não conectado, nós temos nosso VCC, certo? E nosso dreno. Então nós já vimos aqui que nesse dreno aqui nós vamos ter o máximo de 650 volts, E agora nós vamos verificar aonde será as proteções, né, que nós vimos lá, né, na especificação dele, que ele tem várias proteções. Então vamos aqui no pino VCC, no terminal VCC aqui, ó, nós temos proteções. E quais são essas proteções? Essas proteções são essa aqui, ó, pino de VCC, essa proteção aqui, certo? Essa proteção, ela é a proteção OVP, certo? Proteção OVP. Mas aqui tem duas, Reginaldo. Aqui nós temos a OVP1 e aqui nós temos a OVP2, certo? OVP2, beleza? Então aqui nós temos a OVP1 e a OVP2. Isso monitorando o pino restart, o pino VCC. E também no pino VCC nós temos aqui outra tensão monitorando o pino VCC, que é a nossa undervoltage, que é a nossa UVP, beleza? Então, eu vou fazer assim, UVP, beleza? Então, a nossa undervoltage protector, beleza? Então, nós temos aqui essas proteções neste ponto aqui. E aqui, nesse outro ponto aqui, ó, nós temos outra proteção, que é essa proteção aqui, ó. Isso no pino, né? Neste pino aqui no BA, né?
nós temos aqui outra proteção. Essa proteção, ela vai ter aqui dois lugares aqui que vai ter essa proteção, ó, certo? E todas essas duas proteções, ela vai fazer ativar auto restart, Então eu não posso ter nem 0,33 volts, menos que 0,33 volts, nem mais do que 4 volts, certo? 4 volts. Ah, não, mas qual é o normal deste pino? O normal desse pino é fixado aqui no zener. De fixo, estando normal, ele vai estar em 0,4 volts, que esse zener vai estar ativado. Essa tensão de 5 volts vai chegar aqui e ele vai estabilizar em 0,9 volts, beleza? Nesse ponto aqui, eu tenho 4 proteções, certo? 4 proteções. Proteções para ativar o OLP, no caso o restart, é essa aqui que é a OLP. Essas outras proteções são identificações do circuito, né, que vai colocar o CI em modo burst. Então, nesse caso aqui, nós temos esta OLP e essas outras que vai levar ele para o modo burst, certo? Estágio 1 e estágio 2 e 3. Aqui vai ser o estágio 1, o 2 e o 3, né? Então, nesse caso, o que irá acontecer? Nesse caso, nós vamos ter aqui ele vai dar rajada, né? Como ele não vai mudar sua frequência, ele vai mudar o DUT, né? No caso, ele vai ficar diminuindo o DUT. E este ponto aqui, certo? Esse ponto aqui ele vai estar monitorando este mínimo, porque quando eu colocar em modo burst, o que vai acontecer aqui? Essa tensão aqui, ó, quando você coloca em modo burst, o que acontece? Ele desliga essa chave aqui, ó. Ele desliga essa chave aqui, desliga o VCC, né? Desliga o VCC aqui. E essa tensão aqui, ela não pode cair abaixo de 0,33. Então, esse capacitor vai descarregar. Quando esse capacitor descarregar, certo? Quando esse capacitor descarregar, que ele alcançar, ele vem descarregando, que ele alcançar a tensão de 0,33, aí novamente essa chave é ligada. Quando novamente essa chave é ligada, aqui novamente vai ter alimentação aqui e ele volta a subir. Certo? Volta a subir. Beleza? Então, ele vai ser feito dessa forma, caso, né, ele não permite que o modo burst venha fazer com que ela chegue abaixo de 0,33. Beleza? Então, ele vai subir, aí vai alcançar novamente a tensão aqui de 18 volts, né, que é passando da UVLO, 18 volts, e vai ativar a proteção, e vai ativar o PWM, certo? Então, nós temos aqui a proteção também neste ponto aqui, ó, que essa proteção nesse ponto aqui, essa proteção, ela tá monitorando, né, aqui a corrente aqui, né, a corrente aqui em cima aqui, ele vai ter pulsos aqui, e esse pulso vai fazer com que, através da corrente, vai ter aqui a tensão, né? Tem a conversão em tensão aqui. E essa tensão aqui, ela é de 0,35 volts, né? Ela não pode exceder a 0,35 volts, certo? Não pode exceder a 0,35 volts, é essa proteção, beleza? Então, nós temos aí todas as proteções que foram falados no decorrer do vídeo. E aqui nós vamos se você quiser mais detalhes do funcionamento, como funciona internamente esse CI, você coloca aí, né? Coloca a hashtag CI. Se tiver mais de 20 comentários dizendo hashtag CI, eu faço outro vídeo, né? Falando internamente o funcionamento aqui, como vai funcionar,
os operacionais, certo? Tá bom? Mas isso só se tiver mais de 20 comentários aí, hashtag CI. E aí nós vamos voltar a falar sobre este diagrama em bloco desse CI. Aí nós vamos especificar, vamos pegar mais material para que você possa entender legal o funcionamento, tá bom? Mas para manutenção, eu acredito que nós vamos falar nesse vídeo aqui já vai te ajudar muito. Já tem te ajudado, acredito, já vai te ajudar mais. Nesse caso, então, de acordo com as informações, o que nós precisamos ter para analisar essa fonte? Que a grande dificuldade de muitos é analisar a fonte. Nós precisamos analisar se nós temos a tensão desse link. Isso é o primeiro passo, desse link. E qual a tensão desse link? A tensão desse link é a raiz de 2 vezes a sua rede, vezes a sua C. Certo? Aí você já vai calcular. Ela vai estar aqui neste ponto, nesse capacitor de filtro, vai passar para essa mesma tensão, vai passar para este ponto. Isso é, pessoal, se este CI não estiver em modo restart. Porque se ele estiver em modo restart, essa tensão ela vai ficar variando. Essa tensão vai ficar variando. Você vai ter essa tensão, ela chegando à sua tensão desse link e caindo. Chegando à sua tensão desse link e caindo. Então você não vai ter estabilidade. Então nesse ponto aqui, se caso você achar alguma instabilidade com o multímetro, você deve colocar o osciloscópio, certo? Você deve colocar o osciloscópio. Beleza? Neste outro ponto aqui também, você vai ter, caso o CI não esteja funcionando, caso o CI não esteja funcionando, você vai ter uma tensão aqui nesse ponto, ou baixa, né? Ou baixa, e mais abaixo de 18 volts, que essa tensão ela tem, normal dela é de 18 volts a 20 volts, a 25 volts. 18 volts a 25 volts. Mas lembre da proteção OVP em um estágio, porque se caso você ter aqui 20 volts, que é aquela proteção que está lá, 20.5 volts, e neste ponto de feedback você tiver aqui 4 volts, tem que estar, os dois tem que trabalhar junto. Então tem que ter 4, se você tiver 4 volts aqui, se você tiver 20 volts aqui, 4 volts aqui, ela vai estar também em modo burst, certo? Vai estar em modo burst, né? Vai estar em modo burst. Certo? Por quê? Porque você está tendo, né, uma tensão aqui, uma OLP aqui. Então ela está em modo burst e vai entrar também em modo restart. Certo? Beleza? Então deu para entender, né? Deu para entender aqui. Certo? Então a média aqui, ela vai trabalhar entre 18 e 24 volts, né? 18 e 24 volts funcionando normal. Beleza? Então é essa tensão que você vai ter aqui. A tensão que você vai ter aqui, nós já vimos que ela tem que ser menor, né? Ela tem que ser menor do que 0.35 volts. 0.35 volts. Beleza? E nesse ponto aqui, qual a tensão normal desse ponto aqui? A tensão normal desse ponto aqui, você tem que ter a tensão normal, que ela tem que ser acima de 0.6. Acima de 0.6, né? Ela vai ser acima de 0.6. E abaixo de 1.35, como nós vimos lá, abaixo de 1.35. Então eu tenho que ter aqui o feedback funcionando, né? Neste pino aqui eu vou ter 0.6 menos ou mais 0.6 e menos 1.35 volts. Beleza? Então é essa tensão que eu vou ter aqui. Se encontrar qualquer tensão acima disso eu já vou estar em modo burst. Aí se eu tiver em modo burst, então eu vou ter que, se eu tiver em modo burst, se eu tiver aqui, ó, estágio 1, modo burst. Aí nesse caso, eu vou chegar aqui a 3 volts, outro modo burst, certo? Aí 3.5, outro modo burst. Então, modo burst o quê? O que é modo burst? O modo burst, o CI está funcionando, certo? Mas só que ele está funcionando em modo rajada, né? Tá funcionando, tá funcionando, tá funcionando, certo? Beleza? Aí ele vai estar funcionando e funcionando e certo? E de acordo com a tensão aqui, ele vai estar fazendo mais, né? Aqui, ele vai fazer assim, ó, tá vendo? Né? Aí de acordo com a tensão, ele vai fazendo, dando mais tempo na rajada,
certo? Vai dando mais tempo para que haja, né, menos consumo, menos tensão na saída. Aí quando você coloca a carga aqui, coloca um resistor aqui de carga, certo? Aí você já não tem mais esse problema. Ele tem que funcionar normal. Ah, mas eu coloquei carga e continua no modo boost. Aí você pode ter defeito na sua malha de controle. A sua malha de controle. Tem que revisar a sua malha de controle, sua malha de comunicação, né? Que está indicando que chegou carga, beleza? Então, né? Essa é a tensão nesse pino aqui. Agora, se eu encontrar aqui, se eu chegar aqui e aqui esse pino aqui não se mede com o multímetro, deve se medir com o osciloscópio, porque se esse pino aqui estiver subindo, porque esse modo burst, se ele estiver em modo burst, ele vai estar fazendo isso, ó. Ele vai estar fazendo isso, ele vai estar assim, ó, subindo e caindo, entendeu? Subindo e caindo, então ele vai estar subindo e caindo. Se ele atingir, né, se ele atingir aqui 4 volts, ó, se ele atingir aqui 4 volts, ele passar e chegar a atingir acima de 4 volts, aí o que acontece aqui? Aí o que acontece? Ele entra em proteção auto restart. Aí ele vai dar um tempo, ele vai cair aqui, ó. Vai cair, vai dar um tempo, vai cair, essa tensão vai cair, né? Cair praticamente para eliminar quase aí depois ele volta a subir de novo, ó. Aí ele faz outro ponto, beleza? Aí ele vai fazer outro ponto, ele vai subir de novo. Se ele encontrar problema de novo, ele volta a cair de novo. Vai quase zero, certo? Agora, se ele estiver em modo burst, ele fica aqui nessa média aqui, ó. Dessa tensão aqui, ó. 1,35, né? Caindo abaixo sempre de... Chegando sempre abaixo de 1,35, cai um pouco e sobe, cai, sobe. Beleza? Então, é essa forma que vai funcionar esse CI. Então, desse CI, o que nós temos aqui para falar é isso aqui, pessoal, para que você possa falar. Agora nós vamos fonte real, né? Que nós temos aqui a numeração dessa fonte, aonde usa este CI. Mas antes de nós falar sobre essa fonte, eu vou pedir para você, pessoal, que assista os vídeos, que se inscreva, né? Se inscrever no canal. Nós que estamos começando, precisamos de incentivo para continuar a fazer o nosso trabalho. E tem muitas visualizações e tem poucos inscritos, né? E até likes. Então peço que ajuda nós aí, né? Faz essa contribuição, não é dinheiro, né? E não demora muito. É só clicar do lado aí do vídeo. Vai ter aí, aqui praticamente onde está a minha imagem aqui, vai ter um botão. É só clicar nesse botão, você já vai estar inscrito. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Nós temos esta fonte aqui, que ela é usada em TV da LG, né? Esta fonte é usada na TV da LG. Se você também quiser que nós falamos de todo o funcionamento dessa fonte, né? Todo o funcionamento dessa fonte. Essa fonte tem PFC. Se você quiser, você deixa aí, né, o hashtag fonte. Se tiver muito hashtag fonte, vamos colocar aí 30 hashtag fonte nos comentários. Aí eu faço um vídeo dessa fonte, falando sobre todo o funcionamento dessa fonte, beleza? Então vamos lá. Então aqui nós estamos vendo que aqui nós temos a tensão desse link, né? Só para recapitular, desse link, né? Desse link aqui. Então tem que ter desse link, certo? Ah, mas a desse link vai passar aqui, vai passar por esse ponto aqui. Então aqui nós vamos ter dois tempos, né? Dois estágios. Se tiver funcionando, eu vou ter variação de tensão. Entre a minha DC link, né? Minha DC link e caindo um pouco, né? Um pouco cai, em média, geralmente tem encontrado em média 40 volts, cai em média 40 volts, certo? No multímetro, isso no multímetro, beleza? No multímetro. Aí quando você coloca o scope, você vê realmente que cai mais do que 40 volts quando você coloca o scope, beleza? Porque você vai ter um pulso, né? Que ela vai chegar a quase zero aqui, nesse ponto aqui, beleza? Ela vai fazer aquela forma de onda, ela vai vir aqui e vai descer e vai subir, né? E vai fazer aquela forma de onda que você já conhece, beleza? Então, aqui é dessa forma, ó. Agora, aqui nós temos aqui, ó, a tensão de VCC. Então, nesse caso aqui, eu tô vendo que aqui eu tenho que ter, para eu ter neste ponto aqui, o PWM,
eu tenho que ter acima de 18 volts. Se eu tiver tendo 18 volts e caindo, 18 volts caindo para 10, aí 18 volts caindo para 10 volts, 10.5 volts, aí vai estar subindo, tá caindo. Aí eu sei que tá tendo, não tô tendo tensão de retorno aqui, ó. Tensão de retorno. Então, o PWM, ele vai partir e vai ficar um bom tempo sem PWM, né? Sem PWM. Então, ele vai estar tentando partir, mas não parte, beleza? Então, nesse caso aqui, se eu tiver... Então, se eu medir aqui e tiver 18, agora se eu medir aqui e tiver subindo já para 20 volts, 20.5 volts, né? De acordo com como está meu PWM, eu tenho que verificar aqui a malha de feedback. Nessa malha de feedback eu tenho que encontrar qual a tensão aqui, como nós já vimos, acima de 0.5 volts, 0.5 volts e abaixo de 1.35 volts, né? Quer dizer, aqui acima e aqui abaixo, beleza? Certo? Essa tensão que eu devo encontrar aqui neste ponto, beleza? Então, nós estamos aqui já terminando o nosso vídeo, né? Terminando o nosso vídeo. E só agora devemos pedir para vocês que continue compartilhando aí, né? Compartilhando esse canal. Tá bom, pessoal? Então, né? Nós sabemos que aqui você tem aqui para quem não sabe, aqui nós temos aqui a malha de feedback, certo? Nós temos aqui a malha de feedback. Aqui nós temos o TL431, que é a sua referência 2,5. Nós temos aqui o óptico. Beleza? Então, se você quiser aprender mais, compartilhe esse canal, se inscreva, incentiva nós a continuar com esse trabalho. Por isso que nós precisamos de você, beleza? Até a próxima e que Deus abençoe a todos.